Só um minutinho. Não apareceu ainda no Face, Rodrigo. Não está ao vivo já, Gabriel? Está ao vivo já, né? Sim, está ao vivo, pode começar. Podemos, então. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Carolina Delamore, eu sou pesquisadora do Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG. Queria primeiro agradecer aos participantes da mesa de hoje, professor Marcos Napolitano e professor Rodrigo Pato. Dizer que essa é a primeira atividade virtual do Laboratório de História do Tempo Presente, e acabou sendo uma comemoração, né, porque hoje a página do Facebook também comemora 2 anos, e como muitos outros grupos, nós também estamos nos adaptando a essa nova realidade, né? Nosso objetivo, então, é reunir os integrantes do laboratório para debater temas de interesse comum, mas também nos conectar com colegas de outros centros de pesquisa, como o professor Marcos Napolitano, que está presente aqui hoje com a gente. Bom, ao organizar esse ciclo de mesas virtuais, nós pensamos especialmente nos alunos da UFMG e de outras universidades que estão ainda sem aulas ou mesmo em atividades remotas regulares, né, como uma maneira de alcançá-los com debates acadêmicos virtuais. Por isso, o debate está sendo, né, vai ser transmitido pelo Facebook, e a nossa dinâmica vai ser o seguinte: cada um dos palestrantes vai ter 20 minutos de fala, e o público que nos assiste poderá enviar perguntas por escrito pelo Facebook. É importante dizer também que haverá a emissão de certificados. Para isso, é necessário que quem tiver interesse preencha o formulário na nossa página do laboratório, e a pessoa tem que participar de pelo menos 3 sessões. Esse primeiro ciclo de debate serão 4 palestras, então quem tiver interesse de ter o certificado deverá participar de pelo menos 3 sessões, ok? Enfim, o ciclo, né, denominado Questões para a História do Tempo Presente em Tempos Pandemônicos, consistirá em atividades quinzenais em forma de mesas redondas virtuais, para discutir os lugares, os papéis da história e dos historiadores no atual contexto, em que parece ocorrer uma aceleração do tempo, né, mas sem direção clara e bem definida. Vivemos tempos acelerados, mas sem... portanto, né, mas também acelerados, no sentido de loucos mesmo, tendo em vista certos comportamentos políticos e sociais, que indicam uma falta de rumos na condução do país, né, que sofre a ação de outros vírus para além do Covid. São tempos de pandemias, mas também de pandemônios. Tendo em vista essas questões em mente, nós pensamos essa primeira mesa de debate com os professores Marcos Napolitano, da Universidade de São Paulo, e o professor Rodrigo Pato, da UFMG, que estão aqui reunidos conosco virtualmente para discutir os desafios para uma história do tempo presente no Brasil. Então, para a gente começar, eu passo a palavra ao professor Marcos Napolitano, a quem eu agradeço em nome do laboratório. Muito obrigada, professor. Pode começar. Boa tarde a todos e a todas, agora sim. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer revê-los, e ainda, né, que seja à distância, né, rever a Carolina, o Gabriel, que está invisível, mas eu já pude vê-lo, e o Rodrigo, né, companheiro de Ruth, né? E é um prazer conversar com vocês e poder, enfim, socializar um pouco algumas questões sobre o tempo presente, sobre o lugar da história e do historiador, enfim, trocarmos ideias aí sobre também o Brasil contemporâneo, né, que
parece que está tornando ainda mais ainda densa aquele xiste do Tom Jobim, né, que não é um país para principiantes, né? Está cada vez mais exigente a compreensão do nosso país, né? Enfim. Então, dito isso, eu queria já, enfim, tecer algumas considerações sobre o tema, sobre a questão do tempo presente, e eu gostaria de começar lembrando a origem, né? Ou pelo menos uma das origens desse campo de reflexão, né? Eu acho que, via de regra, o historiador ele trabalha com as durações, isso já é bastante incorporado pela área, né? A gente pode pensar a história a partir de muitas perspectivas em termos de duração, né? A média duração, a curta duração, mas também em relação ao objeto que ele pesquisa, o historiador pode ser mais próximo, mais distante. Via de regra, quando a gente tenta fazer uma história dos processos que ainda estão em andamento, né, a gente acaba fazendo o que se chama de história imediata, né, que é algo que o jornalista faz, num certo sentido, de uma outra maneira, e que o historiador também, muitas vezes, faz, embora não seja propriamente a nossa área. Nos últimos 30, 40 anos, esse termo, né, o tempo presente, ele se tornou muito comum na área, e uma das suas origens é exatamente o debate que se deu na França, né, entre o final dos anos 70 e ao longo aí dos anos 80, e que acabou, inclusive, exigindo a criação de um Instituto de História do Tempo Presente, que foi o debate sobre a história francesa da Segunda Guerra Mundial em diante, né? Ou seja, sobretudo em torno da Segunda Guerra Mundial, em torno do regime de Vichy, em torno da ocupação e, mais recentemente, em torno da deportação, né? Ou seja, a colaboração do Estado francês na deportação de judeus para os campos de extermínio. Então, esses temas, né, na França, eles acabaram constituindo esse campo de reflexão, de conhecimento, que se chama aí, genericamente, de tempo presente. Em grande parte, as exigências do objeto se impuseram a qualquer tipo de discussão metodológica ou teórica, num primeiro momento, depois as coisas foram, enfim, ganhando uma densidade teórica mais clara, né? Mas acho que o primeiro dilema daqueles historiadores, e em que em grande parte nós enfrentamos também, qualquer pessoa que trabalhe com o tempo presente acaba enfrentando, primeiro, qual o lugar do historiador nessa reflexão sobre uma história, portanto, que ainda atua na sociedade enquanto uma memória viva, uma memória em disputa. Acho que esse é o primeiro ponto, né? A história do tempo presente é uma história, portanto, de um tempo que ainda está ativo, que ainda está atuante e que ainda está em disputa, cujos sentidos ainda estão em disputa. E isso envolve, portanto, a questão da memória também, né? Que é uma discussão mais complicada, mais longa, não vou entrar em detalhes aqui, mas a relação história e memória, ela é tensionada ainda mais à medida que se faz uma história do tempo presente. Então, o primeiro ponto é qual o lugar do historiador, né? E qual o lugar do historiador em relação aos outros produtores dessa história do tempo presente. Normalmente são os chamados atores testemunhas, né? Ou seja, aquelas pessoas que viveram, que ainda estão vivas, que produziram reflexões, normalmente reflexões por escrito bastante sofisticadas, seja de cunho memorialístico, seja até de cunho até historiográfico, em alguns casos. É comum que atores da história e testemunhos da história também produzam uma narrativa historiográfica, não apenas memorialística. Então, o historiador, ao trabalhar com o tempo presente, ele tem que se dar conta de que ele já tem um certo adensamento do tema que ele vai enfrentar, por conta, principalmente, desses autores que viveram a história, que passaram a escrever sobre a história, não apenas a partir das suas memórias, mas quase sempre a partir das suas memórias, mas muitas vezes trabalhando também com outros tipos de fontes. Então, acho que esse é um ponto central
que define, que está na base dos dilemas centrais desse campo aí historiográfico, genericamente conhecido como história do tempo presente. Então, esse é um primeiro ponto. E isso envolve, esse lugar do historiador em relação ao tempo presente, envolve também um dilema que não é apenas de ordem epistemológica, vamos dizer assim, mas de ordem metodológica, por um lado, e também de ordem ética. Né? Por quê? Porque como o historiador vai praticar, por exemplo, distanciamento, né? Que é uma dos DNAs, né? Uma das questões que fundou a nossa área. Não estou aqui falando de neutralidade, por favor, né? Distanciamento não tem nada a ver com neutralidade, né? Neutralidade ideológica. Distanciamento é a busca de uma objetividade, de um olhar um pouco mais distanciado sobre aquilo que você pesquisa, não necessariamente um olhar neutro, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o distanciamento é saudável, à medida que a gente pode não apenas se afastar do objeto, mas olhar a partir de vários ângulos e entrecruzar, sobretudo, fontes. Portanto, o distanciamento envolve, sobretudo, uma questão metodológica também, né, de entrecruzamento de fontes para você elucidar um processo histórico, um evento, o lugar de um personagem. O que normalmente, naqueles tipos de narrativas historiográficas produzidas pelos chamados atores testemunhos, esse tipo de distanciamento não é possível. Até às vezes muitos conseguem, mas normalmente são narrativas muito mais próximas do que foi vivido. Tem um olhar mais subjetivo, um olhar, portanto, mais envolvido e muitas vezes mais engajado ainda naquela luta do passado, que muitas vezes está na origem de um evento, de um processo histórico. Então, ao fazer história, ao se propor a uma história do tempo presente, os historiadores enfrentam, portanto, esses três dilemas, tal como aqueles historiadores da França que resolveram remexer no passado, passado bastante sensível do seu próprio país, sobretudo em torno dos eventos da Segunda Guerra Mundial, né? Portanto, dilemas de ordem epistemológica, né? Dilemas de ordem ética e dilemas de ordem metodológica, né? De todo modo, muita coisa aconteceu, o próprio debate francês, sobretudo, não apenas, mas francês, depois o debate alemão também, que é um pouco menos conhecido no Brasil, sobre a Segunda Guerra, sobre o Holocausto, ele é muito interessante também. Ele também acabou propiciando debates bastante sofisticados, bastante interessantes, sobre como conhecer aquele passado doloroso, né, e sensível para os próprios alemães também, não apenas pela questão da culpa, né, chamada culpa nacional por conta do Holocausto, mas, sobretudo, também porque envolvia o tema da derrota na guerra, né, e o tema do lugar da sociedade alemã em relação ao nazismo, né. Então, também na Alemanha, a discussão sobre o tempo presente, embora não com esse nome necessariamente, às vezes, foi muito forte, né. Então, um pouco esse triplo dilema do historiador, que está na própria origem do campo historiográfico, ele tem que estar sempre em mente, tem que sempre se apresentar, tem que sempre ser objeto de reflexão para aquele estudante, historiador, pós-graduando, que vai trabalhar os temas do tempo presente. É interessante que nos momentos em que as memórias estão em disputa, muitas vezes a disputa de memória não se dá apenas em relação aos tempos presentes, aos tempos recentes da história. Há disputas, por exemplo, que remetem ao século XIX, até a Idade Média, né? Então é interessante. Mas a questão da história do tempo presente, há uma particularidade, né? Não só as memórias estão em disputa, mas os atores que produziram as memórias, que enquadraram as memórias, estão muitas vezes atuantes, enquanto pessoas, né, estão vivos, atuando, dando opiniões, interferindo no debate público, mas também as instituições, né, que muitas vezes estão lá envolvidas naquele evento estudado, ainda atuam na sociedade e, em grande parte, tentam controlar esse processo de memória e de história que se faz em torno de eventos, sobretudo eventos sensíveis. Quando eu falo eventos sensíveis, guerras, ditaduras, né, genocídios, são os temas
no caso do Brasil, a escravidão, né, que nem é propriamente uma história do tempo presente, né, ou uma história recente, mas os desdobramentos da escravidão são vividos até hoje, né? Portanto, é um processo que ainda se faz presente, né? Então, esses temas, muitas vezes, estão em disputa. E exigem do historiador uma combinação de um rigor metodológico, né, que passa pelo distanciamento. Repito, distanciamento não quer dizer falta de engajamento político ou neutralidade ideológica, não é isso, mas o distanciamento enquanto princípio metodológico, né? E envolvem também uma definição mais clara do lugar do historiador em relação, por exemplo, aos atores testemunhos, àqueles que viveram a história e que são ciosos daquele passado e querem, em grande parte, controlá-lo, num certo sentido, né? Então, eu acho que, para falar em história do tempo presente, eu gostaria de demarcar essas questões que estão na base do campo historiográfico, né, que, sobretudo, que foram pensadas a partir dos anos 70, 80 do século XX, e que ainda, em grande parte, informam o debate, né? Passando aqui para o Brasil, já também para encaminhar para algumas conexões aí com o nosso contexto, a partir desse conceito de história do tempo presente, eu diria que no final do século XX, mas sobretudo, né, a partir de meados da primeira década do século XXI, a partir de 2005, 2006, 2007, eu acho que há uma explosão de temas, né, sensíveis, né, na sociedade, temas que envolvem um debate público que vai muito além do campo historiográfico, que muitas vezes, inclusive, colocam situações muito difíceis para os historiadores, porque muitas vezes o debate no espaço público não acompanha o debate historiográfico, muitas vezes rejeita o debate historiográfico, e aí o historiador fica numa posição de ou dizer que aquilo tudo, que todos aqueles termos de um debate público, enfim, são irrelevantes para a historiografia, ou se engajar enquanto historiador e correr o risco de parecer pedante, né? É sempre uma situação muito difícil, né? Mas, de todo modo, a partir do início do século XXI, eu acho que todos os trabalhos em torno do regime militar, da ditadura militar, tiveram um papel catalisador nessa discussão sobre o tempo presente, né? Mas a gente tem que lembrar também que os temas ligados aos processos que ainda atuam na sociedade não são apenas ligados à ditadura, né? Eu diria, por exemplo, a escravidão, né, é um tema, né, que já tem uma longa duração, tem uma historiografia super adensada, tem debates consolidados, linhagens consolidadas, mas é um tema, por exemplo, que tem uma disputa de memória muito forte, né? Uma memória que não é apenas uma memória de quem viveu, né, mas, sobretudo, uma memória cultural em torno da escravidão e também ideológica, né, em torno da escravidão. A gente viu no debate eleitoral de 2018 o tema da escravidão vindo à tona, né? Mas, sem dúvida, em relação ao regime militar, é que, vamos dizer assim, as questões do tempo presente no Brasil afloram, né? E afloram em vários sentidos, né? Eu acho que elas afloram porque, primeiro, foi exatamente a partir do começo do século XXI que uma certa memória hegemônica em torno do regime militar, construída ainda no processo de transição política, lá no final dos anos 70, começou a se abalar, né? Começou a apresentar fissuras, né? Até porque os atores políticos que se consideravam herdeiros desta memória começaram a entrar numa disputa política, né? Eu estou pensando principalmente aí, uma visão um pouco dicotômica demais, mas só para exemplificar, por exemplo, o petismo e o PSDB, né? O PT e o PSDB, né? Que eram dois atores políticos herdeiros da resistência, né? Herdeiros de uma memória hegemônica que cultuava a resistência ao regime como identidade política, vamos dizer assim. Elas começam a apresentar fissuras principalmente a partir de 2006, 2007. Eu acho que um outro processo importante que também traz à tona o tema da história do tempo presente é uma política de memória que se começa a se construir a partir de 2007, com o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, né, e que claramente indica uma política de memória de Estado em relação, principalmente, às violações de direitos humanos durante a ditadura,
Isso, eu diria que faz aflorar o debate que envolve aí memória, história, envolve vítimas, envolve perpetradores, envolve historiadores, né? E que vai culminar exatamente na formação da Comissão Nacional da Verdade, né? A gente depois pode até discutir o lugar dos historiadores na comissão, né? Ou não lugar, né? Mas o fato é que eu acho que esse processo de memória, o qual a historiografia acompanhou também, até de maneira paralela, né? Embora às vezes não interferindo diretamente nesses debates, mas ela acompanhou muito através de seminários, eventos, discussões, seja nos 40 anos do golpe, seja nos 50 anos, sobretudo, né? Nos eventos dos 50 anos do golpe, em 2014. De todo modo, eu diria que nesse período, o tema da história do tempo presente aflora de maneira muito forte. E é um momento em que se acirram as disputas de memória entre os vários grupos ideológicos, políticos, sociais mesmo, na sociedade brasileira, né? Eu acho, inclusive, que outros temas não tão ligados à história do tempo presente também se acirram aí, né? Por exemplo, o próprio tema da escravidão, né? Se a gente for pensar. Há todo, por exemplo, um movimento de revisionismo em torno da monarquia, né? O revisionismo conservador. Há todo o movimento revisionista em torno do que se considerava politicamente incorreto, né? E que, em grande parte, vai engrossar o negacionismo atual, né? Que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, né? Então, eu diria que falar em história do tempo presente no Brasil primeiro entender as questões teóricas do campo, né? Acho que estou aqui falando sobretudo para profissionais de história, estudantes de história e pesquisadores, pós-graduandos, professores, né? Então acho que é uma questão que envolve também a nossa formação, mas sobretudo envolve uma reflexão sobre como que a memória, processos de memória fazem aflorar novas pautas, fazem com que o historiador se olhe como cidadão e se perceba nos debates, muitas vezes exigido e cobrado por setores sociais para se engajar e, ao mesmo tempo, que tem que dialogar com uma historiografia que muitas vezes vai numa outra direção, né? Não daquele engajamento, totalmente alheio a qualquer debate mais distanciado, né? Então, eu acho que é nesse momento em que o tema do tempo presente, ele aflora, ele exige que pensemos nosso lugar, não é? Isso se dá numa comunidade profissional de historiadores ligados à universidade ou a centros de pesquisa, que estavam muito acostumados a conversar somente entre si, né? Nos seminários, né? Quando tinha lá 10 pessoas te ouvindo e discutindo, era uma vitória, né? E, de repente, a gente se vê obrigado a conversar na imprensa, ou, enfim, conversar com outros públicos que não frequentavam esses eventos. E eu diria que um dos efeitos dessa história do tempo presente, que se nos é exigida, é exatamente cobrar também uma atualização da nossa linguagem para se comunicar com o público, que envolve outras questões, como, por exemplo, a história pública, né? Eu acho que eu estou chegando no meu limite de tempo. Essas foram palavras iniciais para a gente pensar, então, a origem desse conceito, esse campo historiográfico tempo presente, os seus dilemas diversos, e principalmente pensando no Brasil dos últimos 15 anos, talvez, 10 anos, né? Por que o tempo presente tem se tornado tão importante nesse debate historiográfico. E, só para finalizar essa minha primeira intervenção, eu diria que exatamente a tentativa de uma política de memória, a partir de uma memória hegemônica, né, que investigasse, que produzisse como se diz, uma verdade histórica sobre a ditadura e o regime militar, acabaram produzindo uma reação, né, revisionista de grupos que se sentiram atingidos e que hoje, portanto, muitos dessas vozes acabam defendendo um negacionismo puro e simples. Então, o tema do negacionismo, que era um tema que existia no Brasil, ligado sobretudo à história do Holocausto, né,
e ele acabou também ganhando força, sobretudo a partir de 2010, 2012, 14 talvez, né? E hoje nós temos que enfrentar essa questão, trabalhar com a história do tempo presente é também trabalhar contra o negacionismo histórico. Reiterando que o negacionismo não é apenas o outro lado de uma questão historiográfica, né? Negacionismo não é conhecimento histórico, não é conhecimento validado pela historiografia. Negacionismo é opinião, e uma opinião, inclusive, sectária, sobre um tema. A rejeição é a negação de um evento sobre o qual há consenso. Pode não haver consenso na interpretação, mas há consenso de que o evento aconteceu, né? E que envolveu determinados atores. Então, eu diria que um dos temas que está ligado à história do tempo presente também é o negacionismo histórico, o que nos pegou um pouco de surpresa, porque eu vejo, inclusive, trabalhando com alunos e formação de professores, como os professores que estão atuando, sobretudo no ensino básico, têm muita dificuldade de lidar com opiniões negacionistas em sala de aula, né? Então é isso, essa é a minha primeira intervenção, espero não ter estourado o tempo, depois a gente vai para a conversa. Você está sem voz, Carolina. Tentando voltar. Habilita Oi. seu microfone. Aí. Marcos, pontualíssimo, obrigada. Já temos aqui algumas questões que no final nós vamos retomar. Eu passo a palavra, então, agora para o professor Rodrigo Pato. Bom, boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer a presença do Marcos Napolitano aqui com a gente, em São Paulo e Belo Horizonte ao mesmo tempo. A vantagem do mundo virtual agora é que a gente faz eventos da Cochinchina até Cochabamba, né, com custo baixo. Se a gente educar os nossos ouvidos aí, né, se a gente se treinar para isso, eventualmente vai ser até uma oportunidade interessante. Agradecer ao pessoal do laboratório que ajudou a organizar esse evento, principalmente a Meta, que concebeu junto comigo esse ciclo, né, e a participação da Carolina Delamore, do Gabriel Amato, que está aí nos trabalhos técnicos, a Ana Orzedo, que vai fazer a verificação de frequência e certificados. Bom, eu suspeito que eu vou fazer uma apresentação um pouco atabalhoada, por questão de tempo. Afinal, acabei preparando alguma coisa provavelmente maior do que 20 minutos, mas eu espero depois ter chance de explicar melhor certas coisas, principalmente as partes mais polêmicas. Eu organizei essa fala, então, em torno da pergunta: quais os principais desafios para os historiadores e a história do tempo presente nos nossos dias? A fala é baseada em reflexões anteriores, publicações que eu já fiz, mas algumas coisas novas aí, em vista do que a gente está vivendo e sofrendo aí no Brasil. As reflexões foram organizadas em 3 sessões, ou 3 pontos, aí, 3 partes. Primeiro, falar da importância política da história, principalmente nos dias de hoje, né, e a sua manipulação. Segundo lugar, falar da contribuição da história, especialmente da história do tempo presente, para compreender as grandes questões da nossa cena pública atual. E também, por outro lado, pensar o impacto da crise atual, ou seja, do nosso tempo atual, sobre a historiografia. O impacto que isso pode ter na nossa maneira de produzir a história, de pensar a história. E, por entrar um pouco do tema do engajamento, a participação pública dos historiadores, considerando que nós temos um papel cívico, político, mas também, como começou a falar o Marcos, pensar os riscos e os limites dessa nossa participação. Estabelecer a necessidade de estabelecer alguns limites. Bom, primeiro ponto, então, a importância política da história é lembrar o que a maioria sabe, né? Ou seja, que a história ela é parte do debate político desde que ela surgiu como área do saber, porque ela ajuda a constituir a própria sociedade, a própria comunidade política é constituída a partir de visões sobre a história. Então, a história é fundamental para estruturar identidades políticas de grupos sociais, grandes como nações, menores como classes, grupos religiosos. E, ao mesmo tempo, a história sempre serviu para inspirar as ações políticas de vários grupos. Então, é por isso mesmo que a história ocupa um lugar central em todas as batalhas políticas, e por isso estamos vendo hoje, né, a história sendo objeto de tanta disputa e tanta manipulação, especialmente da parte de quem pretende justificar certos projetos de poder.
E é por isso que os historiadores são chamados para o debate público, né? Empurrados, às vezes, ao debate público, mesmo quando não querem tanto. Estamos, então, no olho do furacão da crise, especialmente a história do tempo presente, por causa da ditadura, né? O Marcos falou um pouco sobre isso. Eu lembraria aqui os usos recentes, né, do tema da ditadura por autoridades públicas, a fala do presidente do STF em 2018, de que 1964 foi um movimento, um golpe, falas de vários ministros, vice-presidente e o próprio presidente sobre o golpe de 64, todos eles negando que foi um golpe, que foi uma ditadura. E, além disso, o presidente atual convidou as pessoas a esquecerem os historiadores. Significa também, né, nos jogar para o centro do debate político. Então, a história está inserida nessa guerra cultural, né, travada pelos grupos de direita, que disputam realizar a opinião política dos brasileiros, e isso inclui a história. Por isso, eles atuam para divulgar certas concepções de história que estejam de acordo com seus valores, o que significa, principalmente, representações que fazem uma demonização da esquerda e uma exaltação ou uma defesa dos feitos do regime militar. Há várias iniciativas sistemáticas desses grupos para construir essas representações da história de inspiração liberal conservadora. Como disse o Marcos, não é apenas história recente, está aí a escravidão, a colonização do Brasil, mas a história recente, que é um termo muito caro aos nossos colegas do Cone Sul, né, especialmente os nossos colegas argentinos. A história, eu uso história recente quase como sinônimo de história do tempo presente. A história recente está muito, muito presente nesses debates políticos, e, por isso, os guerreiros aí culturais da direita têm feito muitas iniciativas no campo da história recente, por exemplo, produção de filmes, documentários, canais de YouTube, e também livros, né? São de livros, raramente por historiadores profissionais, mas às vezes por pessoas de formação acadêmica, se arriscando a entrar no campo da história. Além disso, todos esses discursos se conectam com visões anticientíficas, muitas vezes, né? Ataques à universidade, ao sistema acadêmico como um todo. Por exemplo, usando o argumento de que somos todos, né, comunistas, marxistas, etc., e chegando a um negacionismo próximo disso. Enfim, depois de apresentar esse quadro aí muito sintético do lugar político da história, da manipulação política da história, eu posso entrar nos dois pontos seguintes, que são a contribuição do conhecimento da história para o quadro presente e o último tema, a participação dos historiadores nos debates públicos atuais. Bom, o segundo ponto, então, qual a contribuição da história do tempo presente para compreender as grandes questões atuais e depois, quais os impactos possíveis que a gente pode imaginar da crise atual sobre a historiografia? Bom, em primeiro lugar, eu comentaria que essa crise sanitária tem gerado um impacto interessante para os meios acadêmicos e científicos, que é uma revalorização pública do conhecimento de base científica. Após muitos anos de ataques, inclusive da imprensa tradicional, e não apenas das direitas radicais, hoje, jornais da grande imprensa que há pouco tempo atacavam as universidades e apoiavam o corte de verbas, hoje já dizem o contrário, né? Fazem matérias sobre a importância da ciência, sobre a importância de ter verbas, enfim. Aparentemente, a ciência e o saber acadêmico vão voltar a ser valorizados na esfera pública, e isso pode trazer impactos também para a nossa área, né? Aumentando a credibilidade social da historiografia acadêmica diante de ataques diversos, inclusive desses terraplanistas de direita. Mas qual a utilidade o conhecimento histórico pode ter para a compreensão dos nossos desafios recentes, do nosso quadro atual? O que pode falar o historiador nesse contexto? E como fica esse tema que começou a levantar o Marcos, da objetividade ou do distanciamento do historiador, sendo que nós estamos, neste caso, tratando de temas muito, muito próximos de nós. Bom, eu acho que aqui tem uma série de vantagens e desvantagens do conhecimento da história para tratar de processos recentes. Eu vou destacar apenas um aspecto que eu acho que é vantajoso, que é uma característica da história útil para pensar temas recentes,
que é a bagagem de conhecimento mais amplo sobre contextos econômicos e políticos anteriores, que nos permitem uma análise em perspectiva temporal, um olhar mais abrangente, que é capaz de perceber algumas conexões estruturais entre o tempo atual e o passado. Aliás, os bons analistas políticos, sejam jornalistas, sejam cientistas sociais, em geral, eles conhecem bem a história, que é indispensável para o trabalho de traçar cenários e fazer prognósticos sobre o quadro político. Bom, às vezes há maus analistas também, a gente tem visto vários aí cometerem barberagens no conhecimento da história, mas há muitos bons analistas que se baseiam em conhecimento da história. Bom, quanto ao tema da objetividade, esse é um debate antigo, e hoje há uma discussão, inclusive nos meios das ciências naturais, sobre os limites da objetividade. Quer dizer, muita gente no campo das ciências naturais acha que a objetividade pura não é possível, mesmo quando você está trabalhando em laboratório. Na área de humanas, né, menos ainda. Nós todos somos influenciados pelo contexto, pelos nossos interesses. E o comprometimento com as questões do nosso tempo faz parte do trabalho do historiador. De outro modo, o trabalho da historiografia perderia muito em sentido e relevância para a sociedade, se não tivesse um compromisso com as questões do tempo. De qualquer modo, não se trata de falar que não devemos buscar a objetividade, mas eu acho que é uma busca, como muito próximo do que disse o Marx, uma busca, vamos dizer assim, mais realista sobre a possibilidade de ser objetivo no campo, especialmente das ciências humanas. Eu gosto da reflexão do alemão, do Johann Rosen, que sugere pensar numa objetividade construtiva. Significa reconhecer a própria subjetividade, incorporá-la ao seu trabalho e tentar fazer isso de maneira produtiva, o que significa também evitar excessos, né? Evitar um envolvimento com seu objeto total, apaixonado demais. É claro que é preciso ter perspectiva, né? Um distanciamento, um afastamento. E por isso essa ideia, né, de incorporar a nossa subjetividade ao trabalho de pesquisa. Até porque, para que a gente consiga construir um conhecimento válido, que vá além da nossa própria posição, nosso interesse, nossa visão de mundo, é preciso levar em conta outras subjetividades, outras opiniões, outras identidades sociais ou políticas. Daí a importância de levar em conta diferentes informações e evidências, indícios, né, documentos sobre o objeto de análise que a gente trabalha, e especialmente considerar aqueles que são diferentes do nosso ponto de vista. Ou seja, uma boa objetividade inclui tudo isso, considerar a minha subjetividade, a dos outros, e estar aberto para todas as evidências e referências relacionadas ao objeto que a gente está estudando, né? Bem, considerando, então, essa perspectiva sobre a história acadêmica, eu acho que é um momento de revalorizar o nosso compromisso crítico, mas ainda um compromisso válido com a historiografia moderna, que tem como pressupostos a pesquisa metódica, a reflexão teórica, análise baseada em pressupostos lógico-racionais, e esse respeito a evidências e indícios que eu mencionei. Assim como tudo isso orientado para uma busca da verdade, para tentar chegar à verdade histórica. Isso, claro, não significa retomar o positivismo, até porque vários dos pressupostos do chamado positivismo, que na verdade muitas vezes é a historiografia metódica do século XIX, vários desses pressupostos já não valem hoje mais, como a visão linear sobre o tempo, conectada ao otimismo progressista, com ser otimista hoje, né, em relação ao futuro. Está superado o eurocentrismo, o etnocentrismo, e está superado também esse objetivismo cientificista que eu mencionei. No entanto, é um equívoco grande abandonar o legado dessa tradição, até porque fazem parte desses mesmos princípios modernos que instituem a historiografia, da qual nós somos herdeiros, a valorização do debate crítico, a abertura a reflexões teóricas que renovem o nosso campo e a incorporação de novos agentes históricos. Aqui eu estou me referindo a um texto recente da Lynn Hunt, a historiadora norte-americana,
que lembra que é essa historiografia de base moderna, científica, que permite a reflexão histórica hoje sobre grupos excluídos, né, sobre grupos às margens, grupos dominados. A reflexão histórica incorpora esses grupos a partir dessa tradição baseada em preceitos de orientação científica. Essa discussão implica um tema muito espinhoso, que é a verdade, o conceito de verdade. Por muito tempo, os historiadores tiveram alergia a essa palavra, por medo de serem acusados de positivistas. Mas eu acho que em um tempo como esse, de fake news, mentiras grotescas e manipulações da verdade, ou a produção de mentira, a gente precisa repensar essa postura em relação a discurso sobre verdade. Acreditar que nenhum tipo de verdade é alcançável pelo conhecimento histórico significaria ter que admitir que qualquer versão sobre a história poderia ser aceitável. Se fosse assim, a gente não poderia estabelecer quem tem razão no debate sobre a existência de tortura na ditadura. Se nós não pudéssemos fazer discursos de verdade, discursos verdadeiros. É claro que aí tem muitas nuances nesse tema da tortura, mas a gente chega num limite de lógica simples, verdade ou mentira. Se houve tortura na ditadura, é mentira dizer que não houve tortura na ditadura. Nós podemos afirmar essa verdade. Então a gente pode estabelecer algumas verdades básicas aí, que podem até ser simplórias, mas hoje em dia isso adquire um significado muito especial porque muitas pessoas negam, né, os negacionistas negam essas verdades que nós podemos afirmar. Não é uma pretensão à verdade absoluta, do tipo narrar como se passaram os eventos exatamente, que isso é impossível. Mas, pelo menos, é possível estabelecer certos traços essenciais de eventos e processos históricos, ou seja, é uma verdade provisória referenciada no conhecimento que a gente pode estabelecer com base nas evidências que nós dispomos. Então, diferente dos autores de ficção, o historiador ele tem um pacto cognitivo com o seu leitor que é baseado no convencimento pela prova. O historiador tem um pacto ou um contrato com a verdade. Ele tem que apresentar indícios e evidências do que ele fala para testar a veracidade do que ele diz. Eu acho que esse pacto, contrato da história com a verdade é mais válido hoje do que jamais foi nesse contexto de falseamento e mentira. Com base nas evidências documentais e nos rastros deixados pela experiência humana no tempo, nós podemos sim estabelecer algumas asserções verdadeiras. Naqueles termos que eu disse, uma verdade provisória, uma verdade modesta, nenhuma verdade absoluta, até porque verdade absoluta a gente entra no terreno da fé, né, e não no terreno da razão. E tampouco é uma verdade dogmática, porque a história não propõe verdades dogmáticas. A verdade dogmática, por exemplo, pode ser uma posição do direito, né, da área jurídica, mas não do campo da historiografia. A gente sabe dos limites dos discursos de verdade que a gente pode estabelecer. Mas, pelo menos, esses discursos de verdade possíveis nos permitem afirmar que certas coisas são mentira, certas coisas são falseamento. E agora, é claro que no campo da interpretação dos eventos, de processo, aí a gente fala de algo muito mais complexo. É mais simples dizer houve um golpe em 1964, uma afirmação verdadeira, do que dizer o golpe de 64 aconteceu porque isto, porque o capital internacional tinha um plano para o Brasil, ou porque houve uma crise do parlamento. Ou seja, no campo da interpretação das ações, o tema da verdade se recolhe à sua modéstia, e o que o historiador pode fazer é criar um arrazoado analítico, e que ele propõe como verdade, mas sabe que é uma verdade precária, que depende, né, do convencimento subjetivo de quem está nos acompanhando, está nos lendo. De qualquer modo, mesmo nessa área da interpretação, eu acho que existem interpretações mais válidas do que outras, né? Dizer que o golpe de 64 aconteceu porque havia uma guerrilha comunista pipocando no Brasil é mentira. Vou voltar a isso no finalzinho, havendo tempo. Então, como eu dizia, acho que são tempos de reafirmar esses princípios do conhecimento histórico acadêmico, não só a necessidade de evidências, mas a defesa de procedimentos críticos, lógicos, racionais, e a necessidade do debate intersubjetivo que nos permite ter pretensão à verdade.
Isso tanto por achar que isso é filosoficamente e epistemologicamente correto, como eu acho que essa opção é necessária hoje para entrar no debate contra os negacionistas e demais, e mostrar que eles estão equivocados, mostrar que muitas vezes o que eles chamam de verdade é sofisma. Sofisma significa um arrazoado retórico, um discurso retórico que simula a verdade, mas que não é a verdade. Nós só podemos mostrar esse sofisma do discurso negacionista se nós afirmamos certas verdades. De outro modo, logicamente, seria impossível. Daí a gente pode responder, né, algumas críticas sobre a ideia de que os historiadores ou os intelectuais da direita ou da nova direita também fazem discursos de verdade. Portanto, seria como se a gente se equivalesse a eles ao dizer que a história pode dizer verdade. Mas o problema é que esses intelectuais de direita, frequentemente, o que fazem são sofismas, né? Não são discursos de verdade, são manipulações da verdade a partir de certas inferências que eles manipulam. Bom, outro impacto da crise atual sobre a historiografia, e eu não vou falar porque não vai dar tempo, é sobre a história social. Eu tenho a sensação de que nós vamos passar por um momento de revalorização da história social, não a história social no sentido de história de movimentos sociais, mas história social entendida como uma história dedicada às ações humanas no tempo, sejam elas econômicas ou políticas, né? Da história social para se diferenciar da história cultural ou da história das ideias. Aqui o historiador e filósofo alemão Koselleck, ele propõe num certo texto, né, essa distinção, a história social, que trata das ações humanas, e a história das ideias, que trata das ideias humanas ou das representações, como a gente diria hoje. E parece que a história social pode ganhar uma importância mais relevante nesse contexto em que debatemos, né, com negacionistas e com manipuladores da história. Eu acho que a gente pode voltar, né, a perceber a grande importância que há em pesquisar a história social, conhecer melhor, né, as ações humanas no tempo, e aí eu, como historiador da política, valorizo muito, né, a história social da política. Não que signifique isso opor a história social à história cultural, não é isso, mas eu não vou entrar aqui porque já estou estourando o tempo. O último ponto era falar do engajamento dos historiadores, a sua participação pública, política. Eu acho que isso é indispensável e até inevitável. Aliás, ao debater aqui, nós estamos fazendo exatamente isso, né? Fazendo uma intervenção pública e usando as novas mídias para fazer isso, né? Nesse contexto de isolamento social. Aliás, a atuação em redes sociais é um lugar importante assim, dessa atuação de historiadores, e esse tema vai ser tratado na próxima sessão do nosso ciclo pela Miriam Hermeto e pelo Matheus Pereira. Não vou falar disso aqui agora. Então, em suma, eu faço aqui uma defesa dessa atuação pública, mas dizendo que ela não implica necessariamente um engajamento partidário, né, numa causa partidária. Aqui eu faço uma defesa do engajamento por causas mais amplas, como democracia, liberdade de pensamento. Isso para a universidade hoje é um tema essencial, né? Por fim, eu falo dos riscos que isso traz para os historiadores, o risco de ser acusado de comunista, de ser usado por discursos de direita, conservadores, como tem acontecido, né? Eu ia falar disso aqui, mas não vai dar tempo. E por fim, eu termino essa intervenção falando do risco também do excesso de politização, né? Eu acho que a gente tem que pensar nos limites também desse engajamento público. Às vezes, os imperativos cívico-políticos que nos fazem agir no espaço público podem entrar em contradição com o nosso compromisso ético e crítico com uma historiografia acadêmica. Então, acho que há que ter um certo engajamento, mas evitando abrir mão desses preceitos acadêmicos que eu tinha dito que são fundadores. O respeito às evidências, os pressupostos lógicos racionais, a necessidade de considerar as opiniões divergentes, né? Não só nas fontes, mas de outros historiadores, e pensar que precisamos de produzir um conhecimento que seja válido para além da nossa própria visão de mundo, um conhecimento que sirva a outras pessoas e crie um debate mais amplo.
evitando, portanto, um ativismo excessivo que pode acabar sendo problemático e, no limite extremo, poderia reduzir a credibilidade pública da história, da historiografia, se nós abraçássemos uma politização desmedida, desmesurada, exagerada. Então, eu acho que a busca de um equilíbrio entre esse engajamento, no nosso caso, no momento, pela defesa da democracia, das instituições no Brasil, do respeito à liberdade, da universidade, esse engajamento que correr alguns riscos, às vezes, né? Eu corro muitos riscos nesses debates públicos, mas, ao mesmo tempo, não esquecer esse nosso compromisso acadêmico com esses pressupostos que infundam a historiografia e também definem, né, o que nós fazemos e são, né, a historiografia, esses princípios baseados na tradição acadêmica que implica tudo isso que eu já disse. Enfim, então, um pouco apressadamente é isso, e já tendo estourado um pouco do tempo, então, acho que agora passamos ao debate, né? Cadê Carolina? Estou aqui. Ai. Bom, obrigada, Rodrigo. Gente, sucesso. Estamos sendo vistos por muitas pessoas e tem muita gente querendo debater o tema. Eu anotei algumas questões aqui para levantar para vocês, né? Uma das questões aqui que aparece muito é a questão da memória, né? A gente já era de esperar por esse tema, né? E aí a Thalita Hanna Cabral pergunta qual o limite cronológico para o historiador que trabalha com o tempo presente. Eu acho que vou fazer um bloco de 3, fica melhor, né? Por causa do tempo. Então tem essa pergunta de qual o limite cronológico, né, para o historiador do tempo presente. A Catarina Pontes, ela comenta sobre a dimensão do poder da memória, as disputas, né, entre o que se quer lembrar e o que se quer esquecer. Então, para vocês falarem um pouco sobre isso. Uma outra questão que surgiu da Camila Cristina Silva, ela pede para o Marcos comentar um pouco sobre esse lugar, não lugar, dos historiadores nas comissões da verdade, para você falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse de 3 já está bom, né? Tem uma para o Rodrigo aqui. Para além de ajustar, esse é do Reinaldo Cardenuto, Rodrigo. Para além de ajustar o discurso para alcançar um público mais amplo, que é algo fundamental, que outros caminhos estão abertos para o historiador do tempo presente no sentido de refutar o negacionismo que se espalha, né? Que outros caminhos para além daqueles que se consagram na academia? É uma das questões que ele pede para você comentar. Tem também pedindo para você comentar um pouco do Hudson Neves, sobre a história social da política. E muita gente, Rodrigo, também pedindo para você passar as referências dos textos que você citou ao longo da sua apresentação. Eu acho que a gente pode fazer essa rodada e depois eu resumo aqui mais algumas outras perguntas. Pode ser assim? Começamos com o Marcos, né? Bom, legal. Vamos lá. Bom, acho que a questão do limite cronológico, né, Thalita, eu acho que a rigor, quer dizer, não tem um limite cronológico. Em termos mais genéricos, a história do tempo presente ela é definida por um tipo de conhecimento histórico, por um tipo de objeto, vamos dizer assim, no qual aqueles que viveram o processo ainda atuam na sociedade. E esses processos, seja do ponto de vista da pessoa que viveu, seja do ponto de vista de instituições que são guardiãs ou herdeiras desse processo diretas, né, ainda têm muito poder na sociedade e atuam, né, nesses espaços sociais. Então, mas notadamente é isso. Os atores viveram o processo e atuam na produção da memória e um pouco demarcam a maneira como esse processo ou evento histórico é lembrado, nós temos uma história do tempo presente, né? E também eu acho que há uma outra dimensão que é mais difícil de definir, que é a chamada memória sensível. E aí não é só o tempo presente, como eu falei, né? Você pode ter questões aí entre aspas, supostamente resolvidas há mais de 100 anos, como é o caso da escravidão, mas que, na verdade, não estão resolvidas, né? E os processos diretamente ligados
a desmontagem, por exemplo, do sistema escravista no Brasil, ainda se fazem presentes. Quer dizer, não é bem uma questão de história do tempo presente, mas é algo que também correlato, que é a ideia da memória sensível, do passado sensível, do passado que não passa, né? Então, acho que esses dois vetores definem o que seria uma história do tempo presente, né? O passado que não passa, o passado que atua, e os atores, portanto, que ainda atuam na sociedade. Eu diria que não há, portanto, uma questão de cronologia tanto, né? Embora a cronologia, claro, seja importante, porque para você ter atores que atuam ainda, que delimitam o tipo de debate que se tem sobre o passado, eles precisam estar vivos, né? A condição, né? E produzindo, enfim. Então, acho que esse é um ponto importante. Mas não é a questão cronológica, eu diria que não é tão essencial para a definição, né, do campo. Embora na França, por exemplo, se trabalhava com 50 anos, né, 60 anos aqui. Você vê, a gente já tem aí quase indo para 60 anos da ditadura e ela ainda, enfim, está aí. Enfim, é um tema que pode ser considerado história do tempo presente, embora já tenha aí algum tempo, né, já de processo político finalizado, né, mas com memórias em disputa. Eu respondo as três? Pode ser? É isso? Sim. Tá, então essa questão do limite, enfim, é isso que eu penso, é combinar o limite com outros vetores. Em relação à Comissão da Verdade, o lugar ou não lugar dos historiadores. Eu acho que os historiadores tiveram um lugar muito acessório, né? Eles foram mais assessores das comissões, né, do que propriamente atores centrais. Eu acho que as comissões da verdade no Brasil, até pelo contexto histórico em que surgiram, e por uma certa demanda oficial do Estado em produzir um relatório oficial, porque nós temos que ter essa clareza, né? Sobretudo a Comissão Nacional da Verdade, ela surge porque o Estado brasileiro não tinha um relatório oficial sobre o que aconteceu no período da ditadura. E isso causava uma série de problemas, inclusive do ponto de vista do direito internacional, né? Portanto, é uma comissão de Estado, né? Não por acaso juristas tiveram um papel importante, né? É uma comissão de Estado para produzir um relatório, né? E ela ocorre no momento em que já havia uma historiografia bastante adensada e que, em grande parte, ia para um outro viés, né? Quer dizer, algumas questões já tinham sido estudadas, algumas equações já tinham sido formadas pela historiografia, só que muitas vezes não alimentavam, vamos dizer assim, não poderiam alimentar o objetivo central da Comissão Nacional da Verdade, sobretudo, que era a produção de um relatório oficial do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tinha, na verdade, uma cacofonia de memórias, né, dentro do Estado brasileiro sobre o lugar do Estado as responsabilidades dos agentes estatais na ditadura. Porque é para isso que serve a Comissão da Verdade, para você apurar a responsabilidade do Estado, dos atores estatais durante um período de violência política. Portanto, não é essa coisa de... A verdade histórica está colada a essa natureza dos relatórios das comissões. Elas preparam transições políticas, elas preparam, vamos dizer assim, verdades jurídicas, reparações, né, aos atingidos. Então, a Comissão da Verdade não é apenas para produzir uma verdade histórica, no sentido mais amplo do termo, mas para produzir um relatório de Estado. E até, nesse sentido, historiadores muitas vezes são acessórios, porque o debate historiográfico muitas vezes não está interessado em produzir um relatório oficial para o Estado, ele está interessado em debater e, como disse o Rodrigo, chegar perto de uma verdade, produzir visibilidades que muitas vezes são incômodas, né? Naturalmente incômodas, né? Porque você produz uma visibilidade que pode não agradar ninguém que está em disputa, né? Muitas vezes o trabalho historiográfico corre esse risco, né? Até para o próprio historiador, você começa um projeto de pesquisa querendo ver uma coisa e as evidências, o debate, a própria articulação entre evidências e o argumento lógico racional vai te levar para outra. E muitas vezes é uma coisa que não estava prevista. Por mais que na origem você tivesse a sua subjetividade como historiador quisesse te guiar para um determinado lado da questão, né? Eu acho que isso é um compromisso ético que o trabalho do historiador, do próprio professor de história, né, em geral, tem que ter. Ele tem que deixar muito claro o que é a opinião dele, o que é uma opinião, o que é uma inferência, o que é um trabalho de análise de produção de conhecimento histórico, né? Acho que isso é importante, que a gente tenha esses dois momentos, às vezes que são um pouco esquizofrênicos às vezes, né?
Então é isso, acho que foi um lugar mais acessório, dada a natureza das comissões. Agora, um trabalho importante, porque eram historiadores que chancelavam aí das fontes, os arquivos, né? Enfim, acho que eles tiveram um papel também importante nesse sentido, né? Mas eu diria que até no Brasil, por conta do espaço de tempo em que as comissões foram estabelecidas, né? Os historiadores já tinham toda uma agenda, uma pauta que era de outra ordem. Não sei se eu consegui sintetizar. Em relação à memória, esquecimento, poder, é isso. Não existe uma memória pura. Memória é sempre seletividade, né? Memória é sempre esquecimento, né? Eu não gosto, inclusive, quando às vezes eu ouço, mas o brasileiro não tem memória. Não gosto, isso não, já pode conversar isso no bar, né, desabafando como cidadãos, mas não há povo que não tem memória. Memória é sempre esquecimento. O esquecimento é parte da memória. Então, se um povo esquece muito, é sintomático. Isso para o historiador é um tema, não é um problema, no sentido de uma impossibilidade de refletir sobre isso. Então, eu acho... E memória sempre a memória é sempre um processo social. Ela não acontece, ela não é um processo natural, né, numa coletividade. Ela é produção institucional, ela é uma produção cultural, ela é uma produção política, né? E sempre está em disputa, né? Aquela utopia de lembrar tudo nos leva ao Fulness el Memorioso, né? Do Jorge Luis Borges, né? Que lembrava de tudo e não lembrava de nada, né? Então, acho que memória é sempre seletividade e está sempre envolvida com disputas de poder. E eu só queria rapidamente falar da questão do negacionismo, eu sei que o Rodrigo vai responder, porque o Reinaldo coloca. Eu acho que a gente, como historiador, tem que ter um limite no debate com o negacionismo, porque, na verdade, o negacionismo como já escreveu, né, Pierre Darnaquet, né, é uma seita. O trabalho do historiador em relação ao negacionismo é um pouco de redução de danos, ou seja, para aquilo não tomar conta de públicos que, eventualmente, poderiam até ser mais sensíveis à verdade histórica, ao conhecimento histórico, e muitas vezes embarcam no negacionismo, ou por ignorância, ou por identificação, né? Ou porque ficam seduzidos pelo discurso engraçadinho, né? Então, acho que o trabalho nosso é mais redução de danos, e aí, claro, que a gente tem que ter uma linguagem que não seja apenas técnico, científica, né? Ela tem que chegar em outros públicos. Linguagem e meios, né? Porque não sejamos também ingênuos de achar que, né, a gente chega também só porque liga a câmera aqui e começa a falar. Você tem as fake news, né, as redes sociais, essa penetração desses grupos que têm projetos ideológicos muito claros, eles também estão ancorados em financiamentos, muitas vezes obscuros, né, como tem sido revelado aí pelas investigações, né, e por isso que chegam, né, milhões de pessoas. Desculpe, me estendi um pouquinho, mas, enfim, perguntas muito instigantes. Bom, Rodrigo, agora é com você. Rodrigo, seu microfone está desligado. Primeiro que eu queria dar uns recadinhos antes de responder. Primeiro que a gente pretende colocar a gravação dessa mesa aqui no site do laboratório. Primeiro tem que consultar o Marcos, eu esqueci de consultar ele antes. Se estiver de acordo, a gente vai colocar, porque tem pessoas que queriam ver e não poderiam ver, inclusive gente que ia dar aula online, né? Segundo, dizer que o laboratório tem uma página que tem acervos online, especialmente acervos de história oral, que foram produzidos pelo Núcleo de História Oral da UFMG há mais de 30 anos, e um acervo grande também sobre documentos sobre o Brasil dos Arquivos Nacionais Americanos. Sobre as perguntas, então, primeiro, eu também queria fazer um comentário rapidinho sobre o tema da Comissão da Verdade, embora a pergunta foi mais para o Marcos, mas só um complemento. Eu acho que os problemas da Comissão da Verdade foi ter gerado uma expectativa que ela não podia atender, que ela não podia cumprir. Muita gente achou que a Comissão da Verdade no Brasil ia gerar um efeito como a CONADEP da Argentina, mas isso era impossível para ela desde o início, porque a Comissão da Verdade no Brasil, quando surgiu, já tínhamos 30 anos de fim da ditadura, e muito conhecimento já tinha sido produzido, né, para o historiador, cientista social. Então, a Comissão da Verdade do Brasil não podia fazer isso, né? Ela devia ter se focado mais em algumas coisas, como a investigação sobre a violência, que ela fez também, né?
coisas interessantes como os capítulos sobre violência sobre indígenas, mulheres, e, LGBT, etc., mas ela perdeu um certo tempo, eu acho, para entender o que seria mais produtivo, né? Bom, mas a pergunta do Reinaldo Cardenuto, a quem eu saúdo, é muito interessante como entrar no debate com negacionistas e para mim também tem um debate importante com esses intelectuais da direita radical, liberal radical, extremista, porque eles têm um projeto de hegemonia, eles têm um projeto de debate de ideias, e acho que a gente tem que enfrentar esse debate, que vai tanto para as redes sociais, por meio de fake news e esses discursos lacradores, né, essas coisas mais superficiais de rede social, mas também tem um discurso intelectual um pouco mais sofisticado, que elabora argumentos, lógico, racionais, cita referências, etc. Então, essa produção, né, mais acadêmica, a gente tem que debater também. E aí, então, são estratégias diferentes. A gente que é profissional acadêmico, obviamente, está mais à vontade para esse debate acadêmico, né? O debate da rede é muito mais difícil, né? Porque tem que mudar a linguagem, fazer uma linguagem que evite usar conceitos muito complexos, a gente consegue fazer, não é tão complicado. O difícil é entrar nesse território aí do WhatsApp, né? De fazer essas mensagenzinhas ligeiras, rápidas, que eles fazem. E para nós é difícil, porque o nosso discurso é um discurso baseado em conhecimento, em reflexão. Não é contar uma mentirinha rápida ali, tá, pá. É complicado para a gente entrar nesse terreno. Eu tenho dúvida se a gente devesse fazer isso, de usar a mesma arma. Tenho muita dúvida. O que eu acho que dá para fazer, o que a gente tem feito, é fazer esse debate aí baseado em argumentação, é um debate mais próximo do universo acadêmico. Eu ia dar um exemplo sobre isso e acabei não falando por falta de tempo, aí vou aproveitar a pergunta e comentar que tem alguns autores desse campo da direita que fazem esse discurso criando toda uma estratégia retórica acadêmica, mas que a gente pode mostrar como isso é frágil, como isso é vazio e como certas afirmações deles são puros sofismas. Tem um que eu li há pouco tempo, que na verdade não é historiador, ele é antropólogo, e ele escreveu um livro sobre as universidades do Brasil. Eu esqueci o título agora, mas as universidades são corruptas, a corrupção na intelectualidade, alguma coisa assim. Ele se chama Flávio Gordon, fiquei conhecendo ele há tempo pelo texto dele. Me impressionou muito porque ele é muito erudito, ele usa muitas referências acadêmicas, ele cita historiadores, etc., para tentar mostrar, então, que ele está referenciado, que ele não está inventando coisa, mas, ao mesmo tempo, ele manipula muitas coisas e faz raciocínios que não são muito, não são sustentáveis do ponto de vista lógico-racional e que, às vezes, não são muito honestos. Por exemplo, ele pega um tema, ele quer mostrar que é verdade que o golpe de 64 foi para derrotar uma ameaça esquerdista. E ele vai mais longe ainda, ele sugere que foi para derrotar a guerrilha, o que para nós é extemporâneo, né? Porque guerrilha realmente apareceu em 67, 68. E aí ele vai dar um exemplo de um grupinho que foi desmontado em 1962, um grupo pretenso guerrilheiro, queria se tornar uma guerrilha, que era ligado a Cuba, e que foi descoberto pelas forças de segurança. No Brasil, as pessoas foram presas, eles eram ligados a uma seção lá das ligas camponesas, e o negócio foi desmontado. Isso em 62. E aí esse autor usa isso para dizer, tá vendo? Foi necessário o golpe de 64 para derrotar a guerrilha. Só que ela já estava derrotada, né? O pessoal foi desmontado, aquilo não teve nenhum segmento, né? Foi uma coisa muito superficial, muito pueril. E evidentemente que isso não justificava golpe nenhum, porque foi muito fácil de desmantelar. Então esse é um tipo de sofisma, né, que o autor usa para convencer a quem está fazendo uma leitura ali mais ligeira. Tem vários, né, vários exemplos assim. Tem um que eles gostam muito também, um tema que eles gostam muito, que é o da espionagem soviética e comunista no Brasil. Descobriram alguns documentos lá da Tchecoslováquia, aliás, agora da República Tcheca, né, que mostram a existência da rede de espionagem. E aí colocam isso como uma prova, né, de que tinha uma interferência soviética tremenda, e o que leva, né, alguns afirmam, outros apenas sugerem, que então era necessário o golpe de 64 para defender o Brasil dessa espionagem perigosa. Mas aí também omitem coisas que não corroborariam esse argumento. Tem um caso que eu contei num artigo, eles não devem ter lido,
que foi publicado há algum tempo, em que eu, usando documentos norte-americanos, eu falo de um sujeito, um espião tcheco, que foi preso no Rio de Janeiro em 64, pouco depois do golpe. Isso é um registro da Embaixada Americana. O cara se chamava Kvita. E aí o registro da Embaixada Americana é irônico. Eles contam o caso desse sujeito, assim, meio que gozando ele, falando, olha, que espião tcheco mais pouco profissional. Ele foi preso pelo DOPS do Rio. Inclusive, dá uma gozada no DOPS do Rio também. Ele foi preso porque ele tentou comprar os segredos da planta da refinaria de Duque de Caxias. Só que a pessoa que vendia era um policial. O cara foi preso, o tcheco foi preso, isso depois do golpe de 64. E o governo brasileiro deportou ele para a Tchecoslováquia. Porque o governo do Castelo Branco não queria lá muita briga com o bloco soviético, porque tinha relações comerciais e tal, exportações. Mas então é um exemplo de que a espionagem tcheca e comunista não era tudo isso, né? Não era tão profissional. Isso também não combina com esse discurso desse perigo soviético no Brasil ali. É claro que tinha espionagem soviética, mas isso não justificaria o golpe de 64. A espionagem soviética tinha muito tempo antes. E, inclusive, no governo do João Goulart, tinha um grupo que vigiava as embaixadas de países socialistas. Eles faziam um monitoramento disso. Bom, segunda pergunta, a história social da política que eu mencionei. Acho que o Hudson quer que eu fale um pouco mais o que significa. Eu uso a história social da política para diferenciar de história cultural da política. História social da política seria um estudo das ações políticas, dos grupos sociais, partidos, movimentos sociais orientados para a política, né? Enquanto uma história cultural da política seria uma história das representações políticas, né? Dos imaginários políticos, uma história de cultura política, quando for o caso. Então, é essa a distinção que eu faço. Só que eu não proponho uma dicotomia, né? Porque, claro, que uma boa história social da política deve considerar também os aspectos culturais, a crença em certos projetos políticos, em certos mitos políticos e por aí vai. Aí, finalmente, o que o pessoal pediu a referência de texto, eu penso, talvez colocar esse texto que eu elaborei para hoje, eu coloco no meu Facebook, com as referências lá, bibliográficas, aí quem quiser pega lá. Ótimo. Vamos mais uma rodada? Tá animado aqui, gente, o debate. Para os dois professores, então, para o Marcos e para o Rodrigo, a Poliana Rodrigues, ela pergunta, né, qual que é o papel da flexibilização da linguagem acadêmica para que tenhamos uma visibilização da produção historiográfica na sociedade atualmente? O Vitor Moraes gostaria de saber um pouco mais do Marcos sobre a questão que ele levanta do distanciamento do historiador em relação ao seu tema de pesquisa. Para o Rodrigo agora, do Rodrigo Elias Caetano, ele pergunta quais os limites para o uso de conceitos ou noções vindas da sociologia ou da ciência política, como as definições, por exemplo, de fascismo, fascista, na análise histórica do tempo presente, né, já que a história tende a conceber determinados conceitos a partir de um recorte mais determinado no tempo. Tem a pergunta também do Pedro Barreto para o Rodrigo. Gostaria de saber como a chamada história do tempo presente lida com o desafio de fazer análises que relacionam diferentes perspectivas micro e macro, ou até mesmo em nível global, transnacional, tendo em vista que a questão da pós-verdade, do negacionismo, entre outros, parece ser um fenômeno global. Acho que essa pode ser, inclusive, para o Marcos também, né? Tem uma outra questão aqui, que eu acho que aí a gente pode fechar, mais duas. Sobre a lei da anistia, da Rosenilde Lima, né? Ela concorda que as redes sociais deram maior amplitude às narrativas de negação, né, nesse momento, mas ela pergunta em que medida a lei de anistia e o silenciamento sobre a ditadura, né, ou pouco debate sobre esse acontecimento na sociedade, também contribuíram para a ascensão do negacionismo em relação à ditadura no Brasil. E a última a mídia tradicional, né, quando busca a participação de historiadores nos debates, principalmente político, na opinião do Marcelo Martins aqui, não estão exatamente tentando dar mais credibilidade na busca dessa suposta verdade, levando em conta que o espaço em debates públicos por meio da mídia tradicional geralmente é curto, não corre-se o risco de ficarmos em um simulacro da verdade?
Bom, eu acho que essas questões já dão bastante debate, né? Então, Marcos, você começa e depois o Rodrigo fecha. Eu acho que a gente já pode fazer um fechamento também, né? Já estamos em 1h15 de live. Essas perguntas já daria mais umas 2 horas de... Inclusive, tem gente aqui pedindo para fazer uma live para aprofundar esses temas que foram discutidos, viu? Já deram sugestão aqui. Bom, eu acho que em relação à pergunta da Poliana, sobre a flexibilizar a linguagem, eu acho que não é apenas uma questão de linguagem. Quer dizer, sempre se cobra muito do meio acadêmico, sobretudo, né, dos historiadores profissionais, enfim, professores universitários e pesquisadores. Vocês falam muito difícil, falam para poucos. Concordo, acho que a gente tem que conversar com outros públicos, para além das nossas salas de aula, dos nossos pares em eventos. Concordo plenamente. Agora, eu acho que essa operação não é muito simples, né? Primeiro, não é só uma questão de linguagem, né? Não embora acho que a gente deve aprender no Brasil a gente ainda não sabe fazer isso, pelo menos não tem uma massa crítica fazendo isso, que é o pesquisador profissional, o professor universitário, o historiador, escrevendo para o chamado público leigo, não necessariamente um público com pouco repertório cultural. Às vezes pode ter muito repertório cultural, mas ser um leigo porque não é um profissional da área. Então, acho que a gente precisa escrever para essas pessoas, sim. Né? É um grupo que a gente precisa aprender. Eu acho que a historiografia anglo-americana, por exemplo, faz isso, faz bem, né? Sem abrir mão do seu lugar como historiador, escreve para públicos diversos. Eu acho que o historiador também deve se apropriar de meios audiovisuais, das redes sociais. Eu não vejo quem tem vocação para isso, quem consegue se comunicar bem, quem consegue ser sintético. Acho ótimo, acho que não tenho problema. Acho que é muito importante que a gente ocupe. Aí as novas gerações, inclusive, estão fazendo isso já muito bem. Há vários, meus alunos me trazem, eu vejo pouco, né, mas os meus alunos orientandos, assim, me trazem, às vezes, informações sobre pessoas formadas em história que estão ocupando muito bem as redes sociais, né? O YouTube, enfim, e outras, os podcasts, enfim. Então, acho que tem algo está acontecendo nisso. Agora, eu acho que para a gente efetivamente ocupar entrar em outros territórios, é preciso que, primeiro, nós tenhamos estruturas nas nossas universidades, que a gente não tem. Né? Você vai fazer lá um programa no YouTube com um som horrível, né? uma câmera meio torta. Às vezes dá certo, né? Quer dizer, até tem autoridades públicas que gostam desse tipo de comunicação, né? De fazer estilo improviso, né? Mas eu acho que, no geral, não funciona, né? Em 5 minutos a pessoa desliga, né? Então, eu acho que a gente tem que ter estrutura, tem que ter formação, tem que começar a incorporar nos currículos a discussão de novas mídias, para além do audiovisual tradicional, né? Então, acho que é um desafio muito grande e eu acho que a gente tem que dar espaço para as pessoas que já atuam. Muitos alunos de pós-graduação e de graduação já atuam na internet. Então, acho que é legal a gente dar esse suporte às pessoas que já sabem fazer isso, né, inclusive. Suporte de conteúdo, suporte de debate, muitas vezes. E já há pessoas que já fazem um debate excelente na internet e não precisam de assessoria de professor, nenhum, no certo sentido. Já fazem muito bem, né? Alguns, sobretudo, estudantes de história fazem isso muito bem. Então, acho que é legal a gente somar, talvez afinar melhor o discurso, né? Afinar as metodologias, né? Mas eu acho que isso já está acontecendo. Agora, repito, não é só apenas uma questão de simplificar a linguagem, é preciso também construir uma rede, né? Saber chegar nas pessoas, que tipo de linguagem eu vou usar com um determinado público, porque não é só simplificar no sentido genérico, é preciso pensar que linguagem aquele público vai entender, né? Com quem eu vou conversar, para quem eu quero escrever, para quem eu quero falar, né? Então, são vários públicos, na verdade, que a gente tem que chegar, como, sobretudo, o pessoal hoje da extrema-direita faz muito bem, no certo sentido, né? Ocupa muito bem esse espaço, né? Porque tem dinheiro, porque tem assessores, porque tem, enfim, 1000 publicitários pensando isso, né? Não é assim só uma atitude voluntarista, né? E a gente às vezes fica muito no voluntarismo, né? Enfim,
Então é isso que eu penso sobre esse tema. Mas é fundamental, assim, o princípio de não falar difícil, o princípio de ser compreendido por um público amplo é fundamental, eu acho que para todo mundo, não é isso que demarca o bom trabalho. Lembro, por exemplo, das palestras do professor Antônio Cândido, pessoa que tinha uma clareza de pensamento fantástica e tinha uma sofisticação, né, impressionante, né? Então, acho que isso a gente tem que recuperar, não é só ficar no jargão, no conceito impenetrável, na discussão para poucos. Acho que isso é um princípio legal, mas não é uma coisa simples, é isso que eu quero dizer. Precisa de um projeto, precisa de uma... né? Distanciamento. Então, eu acho que o distanciamento ele tem que ser vivido durante o processo de pesquisa. Eu concordo aí com o Rodrigo, e eu acho que é importante que a subjetividade do historiador, o seu engajamento, é perfeitamente legítimo, é fundamental, né? Porque se disser, não, aqui eu vou ser neutro, não acreditem, é balela, né? Não existe nenhum cientista neutro, quanto mais um historiador que está trabalhando com questões ali que envolvem a sociedade, né? Então, eu acho que assim, mas aonde fica o engajamento, aonde fica a subjetividade? Sobretudo na construção da pergunta, do problema que você monta. Aí eu acho que o engajamento é legítimo, é fundamental. Muitos incômodos de ordem ideológica, política, moveram os historiadores a fazer novas perguntas e construir novos problemas, a buscar outras perspectivas, né, outros atores na história. Então, aí o engajamento é fundamental, né? No processo de pesquisa, que eu quero dizer que é fundamental o distanciamento. Ou seja, quando você olha a fonte, você não pode ficar brigando com a fonte. Dá vontade, às vezes. Né? Você pega lá certos discursos, certos documentos, assim, tem vontade de voltar para o passado e torcer o pescoço daquele sujeito que escreveu aquilo. Mas você não pode fazer isso, porque senão atrapalha a tua análise, né? Então, acho que o distanciamento tem que prevalecer no argumento. O argumento tem que ser lógico, racional. Argumento com excesso de adjetivos, né? O Rodrigo acabou de dar o exemplo, né, desse autor. Excesso de adjetivo, quando você começa a adjetivar demais a sua explicação, é frágil. É frágil ou tem má intenção, né? No sentido de querer construir sofismas que manipulem as pessoas. Então, eu acho que assim, no processo de pesquisa, no processo de construção do argumento explicativo e analítico, o distanciamento é importante. Não na origem e nem necessariamente na conclusão, né? Eu acho que é legítimo que você, enfim, construa hipóteses engajadas, mas não pode, o que eu acho, ter você deixar com que a paixão política, a paixão ideológica, segue você para análise das fontes, para discursos que eventualmente não confirmem a tua hipótese, né? E para um processo de argumentação que não pode ser adjetivado, não pode ser, enfim, simplesmente você... Vou dar um exemplo aqui extremo, né? Você vai fazer um trabalho sobre o nazismo e concluir que o Hitler era um doido. Não explica nada, a rigor. Ele pode ter sua loucura, mas o que se explica sobre o processo histórico coletivo que construiu o nazismo, né? Por que uma sociedade aderiu? Por que outras sociedades aderiram àquilo? Porque muita gente... É só loucura? É só patologia? Não há processos políticos por trás que são, às vezes, altamente explicáveis dentro de um processo racional que a sociedade experimenta, né? Então, todo esse exemplo extremo, né? Porque é muito comum a gente ir para a explicação patológica, né? Stalin era paranoico, Hitler era louco. A historiografia liberal adora isso, inclusive, né? Não explica nada, né? Ainda que isso possa estar na origem da questão, né? Então, não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que, assim, distanciamento, quando eu penso em distanciamento, eu penso sobretudo no processo de pesquisa, no processo de construção do argumento. É isso, né? Não no começo, nem necessariamente na conclusão do teu objeto e da tua hipótese. Em relação à lei de anistia, né, a Rosenilde, né, coloca a questão da lei de anistia, se o silenciamento e o pouco debate sobre a ditadura explica o negacionismo, explica enfim, tudo que a gente está vivendo hoje em termos de revisionismo ideológico e negacionismo, né? Não sei. Eu, 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 eu acho que a rigor, 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 eu acho que a rigor,
não sei se há um pouco debate na sociedade brasileira sobre a ditadura, por exemplo. Eu acho que há muito debate, né? Às vezes o debate ele é muito concentrado e ele se espraia pouco na sociedade, isso é verdade. Mas se fala na escola, se você vai em qualquer livro didático de boa qualidade, está lá, embora, claro, às vezes muito espremida em outros temas, mas o tema da ditadura está ali, o tema a mídia fala, você tem produção audiovisual aos montes, quer dizer, que fala daquele período, numa perspectiva mais ou menos afinada com o que a historiografia discute. Eu acho um fenômeno que acho que tem que ser pensado com mais, aí sim, distanciamento, que não é um problema de falar pouco, mas talvez as pessoas, assim, o debate é muito concentrado em certos espaços, ou escolares, ou acadêmicos, ou espaços sociais, ou uma mídia que não chega, talvez, no grande público, isso é importante. E eu acho que, talvez, isso revela também fragilidades que vão além da historiografia, né? São fragilidades que envolvem a própria, vamos dizer assim, os próprios sistemas culturais e educacionais do Brasil, né? E eu acho também que revela muito mais aí uma hipótese, um silenciamento institucional sobre o tema, né? Eu acho que as instituições no Brasil, elas discutiram pouco o seu lugar em relação à ditadura, né? E eu acho que talvez isso seja o maior problema. Quer dizer, mais do que simplesmente não falar sobre o tema, porque se fala muito. Eu disse, há trabalhos historiográficos, há produção cultural, mas muitas instituições-chave no processo de construção de democracia não enfrentaram essa questão, né? Parte do Poder Judiciário, né? As Forças Armadas, obviamente, a própria universidade, não dá para a gente dizer que a universidade como instituição enfrentou essa questão, né? O trabalho do Rodrigo aí foi importante nesse sentido, né? De iluminar esse lugar da universidade no regime, né? E eu diria que essas instituições talvez tivessem que se repensar, se revisar em relação àquele passado, e não simplesmente ou se apoiar em memórias institucionais ou da resistência, ou, no caso das Forças Armadas, né, tudo era lindo, maravilhoso, e nós fomos incompreendidos, né? Ou então aquela época passou, não se discute mais. As Forças Armadas têm muito esse discurso, né, oficial. Eu acho que talvez o nosso maior problema em relação àquele período e aí isso também envolve a lei da anistia, é entender que, enfim, acabou o regime, não se discute mais, vamos construir uma democracia, ponto, né? É preciso olhar, não para ficar apenas se penitenciando, mas é preciso se perguntar, enfim, a minha instituição, essa instituição que eu participo, o que fazia naquele momento? Qual foi seu lugar, né? Congresso, né? Congresso, eu insisto muito nessa hipótese, né? A partir do momento que o Congresso Nacional Brasileiro declarou vaga a presidência da República, né, em 64, tudo bem que foi uma sessão toda atrapalhada, muito complicada, mas declarou, o que era uma rebelião militar e um golpe de Estado. Eu insisto nisso, né? Esse mesmo Congresso elegerá o general, 15 dias depois. Então, e aí depois há toda uma mitificação de, não, é o lugar da resistência, da democracia. Quer dizer, então, eu acho que as instituições do Brasil precisam se olhar, quer dizer, não sei se esse é o momento mais para isso, né, porque talvez tenha passado, mas elas precisavam se olhar mais para realmente construir uma democracia substantiva no país, né? Então, isso. Acho que eu não deixei de responder nada, né? É isso, Carolina? Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não, é isso, Marcos. Obrigada. Rodrigo. Sobre o conceito de fascismo, que pergunta o Rodrigo Elias, lá do Rio. É complicado essa discussão, né? Essa é uma discussão extremamente politizada, é um exemplo aí da dificuldade que a gente tem de debater certos temas. Porque o fascismo é um conceito e também é um palavrão, não é? Você chamar alguém de fascista é quase o equivalente, ou é o equivalente do comunista na boca da direita, né? O inimigo é comunista, a esquerda, muitas vezes, o inimigo é todo ele fascista. Não é um conceito só das ciências sociais, né? É um conceito hoje da história também, né? Nós temos uma boa historiografia do fascismo.
E a gente tem a história dos conceitos, né, que propõe uma metodologia de trabalhar historicamente certos conceitos e pensar o tempo em que eles estão apropriados, né, enfim. Você poderia pensar aí qual que é o fascismo de hoje, né, nesses termos, qual que é a apropriação atual do fascismo, o que significa ser fascista hoje. E o grande tema é saber, no cenário público brasileiro, quem é fascista, se a ameaça autoritária implicada no governo, por exemplo, pode ser chamada de fascista. Enfim, né, nós temos manifestos antifascistas, inclusive assinei um manifesto antifascista, mas assinei no sentido assim, de um fascismo genérico, né, ou seja, somos contra o fascismo, não queremos fascismo, mas eu não acho que é simples, né, dizer que existe uma ameaça fascista bem articulada por aí. Eu debati isso outro dia, na semana que vem eu vou dar um debate novo, e é difícil, né, tratar disso. Eu acho assim, mas naquela linha, né, do nosso compromisso ético, crítico, eu acho que tem elementos do bolsonarismo que não são fascistas, inclusive entram em choque com aspectos essenciais do fascismo, o que torna difícil classificar como fascismo. O mais flagrante para mim é o tema do liberalismo. O fascismo ele é essencialmente antiliberal. Ele é o movimento fascista ele é totalitário na essência, né? Como dizia o Mussolini, que lançou a palavra, ele almejava um Estado totalitário. Os fascistas queriam um Estado gigante, um Estado que controlasse a tudo, que acabasse com as distinções entre indivíduo e aparelho do Estado, enfim. Por isso o fascismo ele é profundamente contra o liberalismo. E o bolsonarismo ele tem essa faceta liberal, né, que inclusive apareceu de novo na reunião ministerial. Esse é um ponto problemático, né, para chamar isso de fascismo. Se eu precisasse conceituar, alguém me obrigasse a conceituar, eu ia dizer, olha, é difícil chamar de fascismo. Eu prefiro dizer que tem tendências fascistas, evidentemente tem fascistas em torno do governo, né, tem movimentos fascistas por aí afora, vários, né, esses tais 300 de Brasília, alguém me disse que não são 300, nada, que é um número menor, mas é claro que tem ali uma coisa fascista, uma linguagem corporal, aquelas tochas lá à noite, né, que remetem ao supremacismo da Ku Klux Klan, mas também aos fascistas, né, especialmente aos nazistas, enfim. É uma discussão tremendamente difícil, né? Eu acho que talvez não seja fascismo a ameaça principal hoje, mas ela pode ser tão ruim quanto, né? Eu acho que do ponto de vista da análise política, você ter dúvidas se tem uma grande ameaça fascista, não quer dizer que você não veja uma grande ameaça violenta e autoritária vindo aí. Enfim, mas é um debate longo, né? Que a gente vai continuar enfrentando aí, e eu vou continuar assinando manifestos antifascistas, ainda que com essa dúvida, mas pelo repúdio, né? A ideia de que alguém possa defender propostas semelhantes às propostas fascistas. Bom, quanto à pergunta, eu não anotei o nome da pessoa sobre como fazer a história do tempo presente, considerando perspectivas micro e macro, e considerando também conexões transnacionais. Eu acho que a resposta valeria para qualquer forma para qualquer campo da história, né? Ou seja, é muito difícil fazer essa articulação micro, macro e transnacional, né? Ou seja, então, para falar dos fenômenos atuais da extrema-direita, como fazer uma análise transnacional? É extremamente difícil, né? A pessoa tem que ter uma enorme erudição, tem que conhecer muito. Eu acho que isso é um trabalho coletivo, né? Tem que ser feito por muitas pessoas, em diálogo, troca de trabalho, de pesquisas, né? O que tem muita gente fazendo, inclusive, né? Eventos internacionais. Vai ter um evento agora, em setembro, um evento virtual em Viena, uma rede que estuda fascismo e extrema-direita. Vai reunir gente do mundo todo. Então tem que ter esses debates aí conjuntos, né? Comparativos, conectados. Dificilmente uma pessoa só consegue fazer isso. Mas é essencial, né? É essencial para compreender o que são os movimentos. Estou dando um exemplo de extrema-direita. Compreender as conexões que eles têm, né? Por exemplo, né, agora todo mundo fala da bandeira de um partido de extrema-direita ucraniano que está aparecendo em São Paulo, né? Até identificaram o cidadão, é um brasileiro que mora na Ucrânia que trouxe essa bandeira aí. Ele está fazendo uma conexão internacional. Eu acho que o movimento é mais à direita do que o Viktor Orbán da Hungria, né? E muito mais à direita do que o atual governo ucraniano, que é contra a Rússia.
mas eles têm conexões e essa pessoa identifica, né, o bolsonarismo com essa extrema-direita europeia. E eles se entendem, eles têm, não só uma articulação, mas têm estratégias parecidas, né? Mas, de novo, tem também diferenças, né? Essa escolha neoliberal do bolsonarismo, ela não é comum a todos os movimentos de extrema-direita aí pelo mundo, né? Até ao contrário, a maioria tem uma tendência a ser mais nacionalista, a ser mais protecionista, a fechar a economia, né? E o bolsonarismo abraçou esse neoliberalismo. Eu acho que foi muito mais uma razão pragmática dele, né? Um certo oportunismo eleitoral, do que convicção. De qualquer modo, isso coloca o bolsonarismo meio fora da curva em relação a esses movimentos de extrema-direita pelo mundo. Aí os conceitos aí são fascismo e populismo, né? Os europeus e americanos adoram falar populismo para falar dos movimentos de direita. E a gente fica a perguntar assim, o que tem populista o governo Bolsonaro, né? Talvez o falar palavrões, né? Aquele estilão lá de falar palavrão, xingar a mãe, né? Talvez isso seja populista, mas não tem qualquer estratégia das clássicas populistas, né? Até, por exemplo, uma coisa que seria óbvia para um líder populista, que era criar um grande programa social para proteger as pessoas que estão vítimas do Covid, o governo resistiu isso bravamente a fazer esse auxílio, né? Queria dar R$200, o Congresso aumentou para 600. Quer dizer, tem muito pouco de populista nesse sentido, né? De querer fazer ações, usar o Estado para ampliar a sua popularidade. Mas é necessária essa análise transnacional, né? E tem muita gente boa se ocupando disso aí, e a gente trabalhando aqui na América Latina tem que se encaixar nessas redes transnacionais. Falar rápido sobre esse tema da lei de anistia, que foi a pergunta, né? Completando o que o Marx falou, eu acho que isso tem a ver com a maneira como foi a nossa transição, nossa saída da ditadura, né? Nossa saída pactuada da ditadura, transicional, transacional. Isso foi, evidentemente, um empecilho para a produção de uma visão sobre a ditadura mais crítica, né? Como disse o Marx, não houve um enfrentamento da ditadura. Eu acho que não houve enfrentamento na memória, como não houve enfrentamento político também, né? A ditadura acabou, mas ela continuou por dentro do Estado, né? Certos setores não foram tocados, especialmente os militares, né? Então, acho que às vezes tem uma leitura de esquerda da transição e da luta contra a ditadura que é um pouco assim excessivamente otimista, né? Muita gente fala, nós derrotamos a ditadura. Derrotamos, né? Eu acho que a ditadura recuou de maneira organizada, cedeu espaço, cedeu poder, mas ela não sofreu uma derrota clássica, né? É inclusive constrangedor que o episódio de derrota política da ditadura tenha sido a vitória no colégio eleitoral, que era uma instituição da ditadura, né? Que ela criou para legitimar o seu poder e a sucessão presidencial. Eu acho que a historiografia deve voltar para esse período e perguntar de novo, né? Que derrota foi essa, né? Acho que politicamente é delicado falar isso, né? Mas eu acho que isso é essencial, porque também a gente tem uma visão da história dos movimentos democráticos e populares, vamos dizer assim, muito, muito autoelogiosa, faz bem ao ego, mas não resolve nem o problema do conhecimento, nem o problema político, né? Porque você também exagerar a força dos movimentos democráticos pode criar uma expectativa exagerada em relação ao que eles podem vir a fazer depois, enfim. Então, o fato da ditadura não ter sido inteiramente derrotada contribuiu para que ela continuasse no cenário e que ela não fosse enfrentada em nenhum aspecto, nem no aspecto da memória, nem no aspecto político. E, finalmente, foi o Marcelo que perguntou sobre mídia tradicional e a relação do historiador com a mídia tradicional. Isso é extremamente difícil, né? Inclusive, muitas vezes a mídia tradicional ela só chama historiadores, nem sempre chama todos os historiadores, eles fazem uma escolha. E é claro que eles não vão chamar historiadores mais radicais. Eu acho assim, em geral, eu acho que a gente, se for chamar, tem que aceitar, né? Eu acho que a mídia tradicional também tem um espaço de alcançar um público mais amplo, né? É como aquela história lá dos comunistas na TV Globo, né? Vamos alcançar um público enorme, não mais só o pessoal do teatro. É mais ou menos a mesma escolha, né? E o mesmo dilema, porque, eventualmente, ao aceitar, você pode não ter tempo para falar, a sua fala pode ser conduzida, mas aí cabe ao intelectual que aceitar
se impor ali, né? Falar e falar o que pensa, enfim, disputar aquele espaço, né? Eu acho que a gente não deve se recusar a participar dos espaços da mídia. Eu acho que eles são necessários até, não é? Às vezes interessa a mídia também isso para dar credibilidade acadêmica. Tem, inclusive, alguns veículos que têm até os seus colunistas de esquerda fixos ali, porque eles querem alcançar um público leitor ou uma audiência que também é de esquerda, né? E essas pessoas que estão ali, como intelectuais de esquerda, estão usando esse espaço para falar para mais gente. O que eu acho que é uma posição correta também. Mas ninguém é ingênuo, né, de achar que por isso aquela mídia deixa de ter uma orientação, né, em geral, conservadora. Eu acho que é um dilema, mas normalmente a gente tem que aceitar. Teve uma ocasião que eu recusei alguns convites para jornal, para mídia escrita, no auge do processo de impeachment, por muita irritação com o que a imprensa estava fazendo com o impeachment, e aí eu me recusei, mas hoje eu até me arrependo. Eu acho que o melhor é entrar e tentar atuar ali, a não ser que não tem espaço para você atuar de maneira livre, é claro que não, que você vai apenas legitimar, né, aquele veículo de mídia. Se for isso, melhor não ir, né? Mas se tiver um pouco de espaço para você falar realmente o que pensa, eu acho que esse espaço deve ser ocupado. Bom, respondi a tudo, eu acho. Está sem microfone. Oi, voltei. Respondeu, Rodrigo. Obrigada, Marcos. Obrigada, Rodrigo. Vamos, então, só para as palavras finais, para a gente fechar o debate. Eu quero só dar um recadinho antes disso, para o público ficar atento que no dia 18/6 nós temos a nossa próxima mesa, cujo título é Historiadores, Mídias e Resistências no Tempo Presente, e os debatedores serão a professora Miriam Hermeto, do Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG, e o professor Matheus Pereira, da UFOP. Então, o público que acompanhou hoje, fique atento que o próximo é dia 18/6. Então, vou deixar vocês para fazerem um fechamento com as palavras finais aí, para a gente fechar o nosso debate. Professor Marcos e depois o professor Rodrigo. Bom, eu acho que, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer muito o convite, e é uma experiência nova para mim também, ocupar, né, assim, as mídias sociais e fazer videoconferência. Agora, né, estamos fazendo aulas em formato de videoconferência e audioaulas, então, enfim, estamos tendo que aprender muita coisa, né? E eu queria também, enfim, agradecer o convite bastante aí do Laboratório de História do Tempo Presente da UFMG, que é uma instituição que vocês sabem muito bem que não é protocolar, meu elogio. Eu gosto muito do trabalho de vocês, estou sempre aí quando dá, né? Quando podia, agora não pode mais viajar, né? Mas enfim, e também um prazer aí revê-los, né? Rever o Rodrigo, que também a gente, enfim, troca muita figurinha sobre os temas de história recente do Brasil. E no mais, eu acho que eu acho importante, né, sobretudo, que o professor que está atuando no ensino básico acompanhe muito esses debates sobre negacionismo, tempo presente, lugar do historiador, essa relação entre engajamento, distanciamento, afirmação de um conhecimento histórico contra o negacionismo, tendo em vista principalmente que o conhecimento histórico, por mais engajado que ele seja, se ele respeitar os princípios da área, ele produz uma visibilidade, ele dialoga com a veracidade, com a verdade, né? Por mais que ele seja engajado e às vezes até apaixonado. Já o negacionismo é o contrário. O negacionismo quer produzir uma invisibilidade, quer produzir uma mentira, quer produzir uma invisibilidade. Então não se trata aí a questão do distanciamento ou não, mas é um projeto ideológico que quer, sobretudo, encobrir crimes, né? E desqualificar vítimas, né? Eu acho que essa é a grande diferença. E, nesse sentido, eu acho que o conhecimento histórico é fundamental, e é fundamental hoje não apenas o conhecimento histórico estrito sensu, a produção do conhecimento, vamos dizer, no sentido mais clássico do termo, que é na parte da pesquisa, mas também aquele conhecimento que se produz em sala de aula, no ensino básico. É fundamental que o professor busque repertório para enfrentar situações absolutamente novas, que até
10 anos atrás ou eram irrelevantes ou, enfim, eram de outra ordem, e principalmente em relação ao negacionismo, né? Eu acho que a gente precisa reorientar a nossa formação, enfatizar esse debate, porque o negacionismo, muitas vezes, ele é muito organizado, é um discurso que parece muito tosco, mas ele é muito organizado. Então, a gente precisa, sobretudo aí o professor que está no ensino básico, principalmente, saber lidar com essas situações. Então, acho que esse tipo de debate sobre o tempo presente também acaba ajudando na formação, na nossa formação, porque todo mundo está aprendendo um pouco, né? São questões, por exemplo, que há 10, 15 anos atrás eu não pensava, eu sou obrigado a pensar hoje, e eu sou obrigado a aprender, né? E atrás de teóricos que discutiram, enfim, situações que já foram vividas, né? Então, todo mundo está aprendendo, e esses debates também nos ajudam, né, a sintetizar e a aprender como lidar com essas questões. Parabéns a vocês pela iniciativa. Bom, vou também dizer só breves palavras. Primeiro, agradecer a presença do Marcos aqui com a gente, que é um parceiro importante, um amigo. A gente tem uma ligação forte com a USP também, com vocês lá. Não é à toa que foi convidamos a você para essa mesa de abertura, né? Então ficamos muito felizes com a tua presença aqui. Eu acho que foi um debate muito, muito bacana, com perguntas de público também muito boas. Eu acho que atingimos o objetivo, que era criar esse espaço, nos comunicar aí pelas redes, já que não podemos viajar, manter a unidade, né? Acho que é fundamental a universidade continuar viva, e por enquanto a maneira vai ser assim, né? Por vias virtuais, nós temos que dominar ferramentas. Os velhinhos de cabelo branco aqui vão ter que se virar, né? Ou os que tem, eu tô nas duas categorias, pouco cabelo e branco. Os meus cabelos que restaram são todos brancos, né? Mas mais da metade já se foi. Então, acho que é isso, continuar nessa linha aí, nessa atuação, e continuar com o ciclo, né? Daqui a 14 dias a gente convida todo mundo a estar aqui conosco de novo, e seguimos trabalhando. Obrigado a todo mundo, então, e boa noite. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada, professor Marcos Napolitano. Obrigado, professor Rodrigo. Foi um debate muito bom. Estamos aqui, ó, pessoal elogiando. Algumas perguntas não puderam ser respondidas porque chegaram já no final. Então, recadinho, o formulário para quem está acompanhando a live já vai ficar disponível para as pessoas fazerem as suas inscrições. E para quem está perguntando também, nós vamos disponibilizar esse vídeo depois na nossa página do Facebook. Então é isso, muito obrigada e boa noite para todos e para todas.